Mistificações jornalísticas na França. Consequências econômicas da guerra. Karl Marx, Die Presse, 4 de janeiro de 1862. Londres, 31 de dezembro de 1861. A crença em milagres parece não se retirar de um lugar senão para se refugiar em outro. Assim, uma vez arrancada da natureza, ela logo renasce na política. Pelo menos esta é a opinião dos jornais parisienses e de seus correspondentes nas agências telegráficas e nas redações. Os jornais vespertinos de Paris anunciam que Lord Lyons declarou ao Sir Seward que ele aguardaria até a noite de 20 de dezembro, retornando a Londres caso o governo de Washington se recusasse a entregar os prisioneiros. Entretanto, os jornais parisienses conhecem desde ontem as ações que Lord Lyons realizou após receber os despachos transmitidos para ele no navio Europa. Até hoje, no entanto, as notícias sobre a entrada da Nova York ainda não haviam chegado ao continente europeu. Patrie e seus associados, no entanto, antes da formação sobre o fato, publicam na Europa notícias de acontecimentos que só poderiam ter ocorrido nos Estados Unidos após a chegada do Europa. Manifestamente, o Patrie e seus associados acreditam que seus lances de prestidigitação jornalística não carecem de magia. Um jornal de Londres observa em um dos seus artigos sobre a Bolsa de Valores que as invenções parisienses, assim como os artigos provocadores de certos jornais ingleses, não apenas servem às especulações políticas de personalidades governamentais, mas também às especulações bursáteis de personalidades privadas. O Economist, que até aqui tem sido um dos mais ruidosos partidários da guerra, publicou em seu último número a carta de um mercador de Liverpool e um editorial no qual o público inglês é prevenido não a subestimar em hipótese alguma os perigos de uma guerra contra os Estados Unidos. Com efeito, ao longo de 1861, a Inglaterra importou cerca de 15.380.901 libras esterlinas em cereais, dos quais 6 milhões dos Estados Unidos. A Inglaterra teria mais a sofrer com a impossibilidade de importar o grão americano que os Estados Unidos com a impossibilidade de vender. Os Estados Unidos desfrutariam da vantagem da informação prioritária se eles decidirem pela guerra. Os telegramas seriam imediatamente enviados de Washington a São Francisco, e os navios americanos no Oceano Pacífico e no Mar da China iniciaram as operações militares várias semanas antes que a Inglaterra pudesse enviar as informações sobre a guerra à Índia. Desde o início da Guerra Civil, o comércio dos Estados Unidos com a China e a Austrália diminui em proporções enormes, porém, nas transações que ainda são realizadas, os carregamentos são pagos com letras de crédito inglesas, em outras palavras, com capital inglês. Inversamente, o comércio da Inglaterra com a Índia, a China e a Austrália tem crescido a cada dia após a interrupção das transações com os Estados Unidos. Os corsários americanos teriam amplas oportunidades para a prática do curso. Em contrapartida, os corsários ingleses teriam oportunidades relativamente insignificantes. Os investimentos de capitais ingleses nos Estados Unidos são maiores do que a totalidade do capital investido na indústria algodoeira da Inglaterra. Já os investimentos de capitais americanos na Inglaterra são praticamente nulos. É verdade que a marinha inglesa eclipsa a estadunidense, porém não mais na mesma proporção que ocorreu na guerra de 1812 e 1814. Se naquela época os corsários estadunidenses mostraram-se superiores aos ingleses, o que esperar nos dias de hoje? Um bloqueio efetivo dos pontos norte-americanos, principalmente no inverno, está completamente fora de questão. Nas águas interiores entre o Canadá e os Estados Unidos, e a superioridade aqui é decisiva para o desenrolar da guerra terrestre, os Estados Unidos teriam superioridade absoluta desde o início do conflito. Em resumo, o mercador de Liverpool chega à seguinte conclusão. Ninguém na Inglaterra se atreveria a recomendar a guerra simplesmente por causa do algodão. Seria mais barato para nós abastecer todos os distritos algodoeiros por 3 anos às expensas do Estado do que entrar em guerra com os Estados Unidos em benefício daqueles por 1 ano. Ceterum censeo, que o incidente de Trent não conduzirá à guerra.
Uma reunião operária em Londres. Karl Marx. Di Prece, 2 de fevereiro de 1862. Londres, 28 de janeiro de 1862. Como é sabido, a classe operária não se encontra representada no parlamento, não obstante ela apresenta uma parcela tão preponderante na sociedade que o campesinato ainda algum dia conserva a memória de haver ocupado posição semelhante. Mesmo ausente do parlamento, ela não está destituída da influência política. Nenhuma inovação importante, nenhuma iniciativa decisiva tem sido levada adiante nesse país sem uma pressão exercida de fora, seja ela realizada em benefício da oposição contra o governo, seja ela realizada em prol do governo e contra a oposição. Por pressão exercida de fora, os ingleses entendem as grandes manifestações populares extraparlamentares, as quais, naturalmente, não podem ser organizadas sem a participação ativa da classe operária. Em sua guerra anti-jacobina, Pitt soube utilizar as massas contra os liberais. A emancipação católica, a lei da reforma, a abolição das leis cerealíferas, a lei das 10 horas, a guerra contra a Rússia, a rejeição da lei sobre a conspiração de Palmerston. Cada uma dessas medidas foi fruto de violentas manifestações extraparlamentares, nas quais a classe operária, por vezes artificialmente incitada, outras agindo espontaneamente, representou ou o papel principal, ou de coadjuvante, ou foi apenas o coro, conforme as circunstâncias. Dito isto, a atitude da classe operária inglesa em relação à Guerra Civil Americana é particularmente impressionante. A miséria produzida pela paralisação das fábricas ou pela diminuição das horas de trabalho motivadas pelo bloqueio dos estados escravistas é horrível e aumenta dia a dia entre os operários das regiões manufatureiras do norte da Inglaterra. As outras frações da classe operária não sofrem na mesma proporção, mas padecem severamente graças à repercussão da crise da indústria do algodão sobre os outros ramos da indústria, ou a diminuição das exportações para os Estados Unidos devido à vigência de tarifa no Rio, ou ainda a perda de suas exportações para o Sul em razão do bloqueio. Nessas condições, o tema de uma eventual intervenção inglesa nos Estados Unidos se converteu em assunto relacionado ao pão cotidiano para os operários ingleses. Reforça ainda essa pressão o fato de que os superiores naturais dos trabalhadores ingleses não economizam meios para incitar-lhes a cólera contra os Estados Unidos. O único jornal operário até então existente e largamente difundido é o Reynolds Newspaper. Foi comprado há 6 meses pela burguesia para renovar a cada semana por meio de diatribes o Centerum Censeo da intervenção inglesa nos Estados Unidos. A classe operária, porém, está plenamente consciente de que o governo aguarda apenas um grito de intervenção vindo de baixo, a pressão exercida de fora, para pôr um fim ao bloqueio americano e à miséria inglesa. Em tais condições, a persistência com a qual a classe operária se mantém em silêncio ou rompe apenas para elevar sua voz contra a intervenção e a favor dos Estados Unidos é um fato admirável, uma prova nova e brilhante do indestrutível valor das massas operárias inglesas. Valor que representa o segredo da grandeza da Inglaterra e que, na linguagem hiperbólica de Mazzini, fez o simples soldado inglês parecer um semideus durante a Guerra da Crimeia e em outras ocasiões. Para ilustrar a política da classe operária, reproduzo aqui o relato de uma grande reunião operária ocorrido ontem em Marylebone, o mais popular distrito de Londres. Marylebone, o mais popular distrito de Londres. O presidente Sir Stedman abriu a reunião observando que era necessário adotar uma decisão sobre a recepção que o povo inglês deveria reservar ao Sir Mason Slidell. Trata-se de considerar se estes senhores fizeram a viagem da América até a Inglaterra para libertar os escravos de suas correntes, ou para forjar novos elos para aquelas correntes. O Sir Votes. No momento atual, a classe operária não deve se manter em silêncio. Os 2 cavalheiros que atravessaram o Atlântico para vir até aqui são agentes de estados escravistas e tirânicos. Eles estão em rebelião aberta contra a Constituição legal de seu país e vieram aqui para induzir o nosso governo a reconhecer a independência dos estados escravistas. É dever da classe operária manifestar sua opinião nesse momento, para que o governo não pense que nós acompanhamos sua política exterior com indiferença. Devemos demonstrar que o dinheiro dedicado pelo povo inglês à emancipação dos escravos não deve ser desperdiçado inutilmente.
Se nosso governo houvesse agido honestamente, ele teria apoiado de todo o coração os estados do norte na luta para esmagar esta terrível rebelião. Após defender detalhadamente os estados do norte, destacando que a violenta tirada do Sr. Lovejoy contra a Inglaterra foi provocada pelas calúnias da imprensa inglesa, o orador propôs a seguinte moção. Esta Assembleia delibera que os agentes rebeldes, Mason e Slidell, que deixaram a América a caminho da Inglaterra, são absolutamente indignos das simpatias morais da classe operária inglesa, uma vez que são senhores de escravos, bem como agentes declarados de uma facção despótica que, nesse exato momento, encontra-se em rebelião contra a República dos Estados Unidos e é inimiga jurada dos direitos sociais e políticos da classe operária de todos os países. O Sr. Ryan defendeu essa moção, porém disse também que se deveria evitar qualquer insulto pessoal contra Mason e Slidell durante a estadia na capital inglesa. O Sr. Nichols, autodesignado como um morador do extremo norte dos Estados Unidos e que na verdade fora enviado à reunião pelo Sir Yancey Eman na condição de advocatus diaboli, advogado do diabo, protestou contra a moção. Estou aqui porque aqui prevalece liberdade de expressão. Em nosso país, faz 3 meses que o governo não permite mais a ninguém abrir a boca. A liberdade tem sido esmagada, não apenas no sul, mas inclusive no norte. A guerra tem muitos oponentes no norte, mas eles não se atrevem a falar. Nada menos do que 200 jornais foram proibidos ou destruídos pelo populacho. Os estados do sul têm o mesmo direito de romper com o norte, enquanto os Estados Unidos tiveram de se separar da Inglaterra. Não obstante a loquacidade do Sir Nichols, a primeira moção foi aprovada por unanimidade, mas ele voltou a fazer uso da palavra. Se os senhores acusam Mason e Slidell de serem escravistas, o mesmo vale para Washington, Jefferson, etc. O Sr. Bales refutou as informações de Nichols detalhadamente e propôs uma segunda moção. Tendo em vista os esforços mal dissimulados do Times e outros jornais no sentido de induzir ao erro a opinião pública inglesa acerca dos assuntos americanos, desejando nos envolver sob diversos pretextos em uma guerra com milhões de nossos irmãos de sangue, explorar as atuais dificuldades experimentadas pela República para caluniar as instituições democráticas, a presente Assembleia considera que é dever muito especial dos operários que não estão representados no Senado da Nação declarar suas simpatias para com os Estados Unidos e com a sua luta gigantesca pela preservação da União, denunciando a escandalosa desonestidade desses advogados do escravismo, como são o Times e outros jornais aristocráticos do mesmo dia, externando de maneira mais clara sua oposição à política de intervenção nos assuntos dos Estados Unidos. O seu apoio com uma resolução dos eventuais litígios por comissários ou tribunais de arbitragem escolhidos pelas duas partes, denunciando a política de guerra do jornal dos escroques da Bolsa de Valores, manifestando nossa mais ardente simpatia pelos esforços dos abolicionistas em prol de uma solução definitiva do problema dos escravos. Essa moção foi adotada por unanimidade, bem como a proposição final, fazer chegar por intermédio de Kay Adams ao governo americano uma cópia das resoluções adotadas, as quais exprimem os sentimentos e opinião da classe operária da Inglaterra. Crise na questão escravista. Jean Press, Karl Marx. Crise na questão escravista. Karl Marx. Jean Press, 14 de dezembro de 1861. Londres, 10 de dezembro de 1861. Com toda evidência, os Estados Unidos chegaram a uma condição crítica com respeito à questão encontrada no fundo de toda a guerra civil, a questão da escravidão. O general Fremont foi demitido de suas funções após declarar que os escravos dos rebeldes deveriam ser libertados. Pouco depois, o governo de Washington enviava uma diretiva ao general Sherman, comandante da expedição na Carolina do Sul, que ia mais longe do que a proclamação de Fremont, pois decretava que os escravos fugitivos, mesmo os pertencentes aos escravistas leais, deveriam receber o estatuto de assalariados e, em certas circunstâncias, serem armados, restando aos escravistas leais o consolo da perspectiva de receberem futuramente uma indenização. O coronel Cochrane vai ainda mais longe que Fremont e reclama o armamento geral dos escravos como medida de guerra. O secretário da Guerra aprovou oficialmente o espírito das proporções de Cochrane. Entre mentes, o secretário do Interior, falando em nome do governo,
desautoriza o secretário da Guerra, o qual reitera sua opinião mais energicamente, ainda em uma conferência oficial, revelando que incluíra tal reivindicação em seu relatório ao Congresso. O sucessor de Fremont, no Missouri, o general Halleck, assim como o general Dix na Virgínia Oriental, estão caçando os escravos fugitivos em seus acampamentos militares, proibindo-os de reaparecerem no futuro próximo das posições ocupadas por seus exércitos. Ao mesmo tempo, o general Wool acolhe de braços abertos o contrabando negro no Forte Monroe. Os velhos líderes do Partido Democrata, os senadores Dixon e Croswell, ex-membros da chamada Regência Democrática, aprovaram as posições de Cochrane e Cameron, tendo o coronel Jameson ultrapassado todos os seus superiores hierárquicos, dirigindo uma ordem do dia às suas tropas, na qual dizia, entre outras coisas: nenhuma contemporização com os rebeldes e seus simpatizantes. Declarei ao general Fremont que eu teria desembainhado minha espada caso imaginasse que a escravidão fosse sobreviver a esta luta. Os escravos dos rebeldes sempre encontrarão proteção neste acampamento, e nós iremos defendê-los até o último homem e até a última bala. Eu não quero, em meio às minhas tropas, homens que não sejam abolicionistas. Aqui não há lugar para eles, e eu espero que não haja esse tipo de gente entre nós, porque cada um sabe que a escravidão é o fundamento. O centro é o vértice desta guerra infernal. Caso o governo desaprove minha maneira de agir, pode retirar minha patente, porém, neste caso, agirei por minha própria iniciativa, mesmo se no começo eu não puder contar mais do que com meia dúzia de homens. A questão da escravidão está sendo resolvida na prática. Nos Estados Unidos, escravistas fronteiriços, notadamente no Missouri e em grau menor no Kentucky, os escravos estão se dispersando em larga escala. Por exemplo, 50 mil escravos desapareceram do Missouri. Uma parte deles fugiu e outra foi enviada pelos escravistas para os estados mais ao sul. É muito estranho um acontecimento do maior significado não ser mencionado em nenhum jornal inglês. No dia 18 de novembro, delegados de 45 condados da Carolina do Norte, reunidos na ilha de Hatteras, nomearam um governo provisório, revogaram a declaração de secessão e proclamaram o retorno da Carolina do Norte à União. Os condados da Carolina do Norte, representados nessa Assembleia, foram convocados para eleger seus representantes junto ao Congresso de Washington. Um tratado contra o comércio de escravos. Karl Marx, de Presse, 22 de maio de 1862. Londres, 18 de maio de 1862. O Tratado para a Supressão do Comércio de Escravos, concluído entre Inglaterra e Estados Unidos no dia 7 de abril deste ano, em Washington, acaba de ser comunicado à imprensa, publicado em extenso pelos jornais americanos. Os pontos principais desse importante documento são os seguintes: o direito de busca é recíproco, porém, só poderá ser exercido de ambos os lados por navios de guerra que tenham obtido para tal efeito os plenos poderes especiais de uma das potências contratantes. Periodicamente, as potências contratantes compartilharão entre si a lista completa das embarcações de cada marinha sujeitas à inspeção dos novos termos de tratado. O direito de busca poderá ser exercido apenas contra navios mercantes localizados a 200 milhas da costa africana, abaixo de 32 graus de latitude norte e no raio de 30 milhas náuticas da costa de Cuba. Os cruzadores americanos não exercerão o direito de busca sobre os navios ingleses, assim como os cruzadores ingleses não exercerão sobre os navios americanos em águas territoriais inglesas ou americanas, portanto no raio de 3.000 milhas náuticas da costa, e diante de portos ou localidades habitadas de potências estrangeiras. Duas cortes mistas, formadas metade por ingleses e metade por americanos, sediadas em Serra Leoa, Cidade do Cabo e Nova York, terão competência para julgar os navios capturados. No caso da condenação de um navio, sua tripulação será conduzida até a jurisdição da nação sob cuja bandeira estiver navegando, desde que não acarrete um custo exorbitante. Não apenas a tripulação, incluindo o capitão ou o piloto, mas também os proprietários de embarcação, quando for o caso, incorrerão nas penalidades previstas na legislação do respectivo país. As compensações e indenizações aos proprietários de navios mercantes absolvidos pelas cortes mistas serão pagas no prazo de um ano pela potência cuja
sob cuja bandeira navegara o navio de guerra, responsável pela captura. Não apenas a presença de negros cativos gera causa legal para a captura de navios, mas também a presença de algemas, correntes e outros instrumentos para a custódia de negros, além de alimentos cuja quantidade exceda notoriamente as necessidades da tripulação. Um navio no qual sejam encontrados esses artigos suspeitos terá de provar sua inocência e, mesmo se absolvido, não poderá exigir indenização. Os comandantes dos cruzadores que exorbitarem da autoridade conferida por esse tratado são passíveis de punição por seu próprio governo, se o comandante de um cruzador de uma das potências contratantes suspeitar que um navio mercante, quando escoltado por um ou mais navios de guerra de outra potência contratante, tenha negros a bordo ou esteja engajado no comércio de escravos ou equipado para essa finalidade. Deverá comunicar suas suspeitas ao comandante, da qual deve visitar com ele o navio suspeito, ao qual deverá ser conduzido à sede de uma das cortes mistas, caso se enquadre na categoria de embarcação suspeita prevista no tratado. Os negros encontrados a bordo de navios condenados serão colocados à disposição do governo sob cujo pavilhão a apreensão foi realizada. Eles deverão ser libertados imediatamente e mantidos em liberdade sob a garantia do governo em cujo território se encontrar. Esse tratado anglo-americano, produto da Guerra Civil, desferiu um golpe mortal no comércio de escravos. O efeito se completará com a aprovação de uma lei recentemente apresentada no Congresso pelo senador Sumner, que revoga a lei de 1808 sobre o comércio de escravos no litoral dos Estados Unidos e pune como crime o transporte de escravos de um porto a outro daquele país. Essa lei irá obstruir consideravelmente o comércio entre estados escravistas fronteiriços que se dedicam à criação de negros e os estados consumidores. Manifestações abolicionistas na América. Karl Marx. Die Presse, 30 de agosto de 1862. Londres, 22 de agosto de 1862. Faz algum tempo que chamamos a atenção nesta coluna para o fato de que o presidente Lincoln, em razão de seus escrúpulos jurídicos, seu espírito mediador e constitucionalista, suas origens e ligações com o estado fronteiriço escravagista do Kentucky, tem tido grande dificuldade para escapar do controle dos escravagistas leais. Contudo, ao tentar evitar qualquer ruptura aberta com eles, acaba por suscitar um conflito com os elementos mais consequentes no domínio dos princípios do interior dos partidos do Norte, fazendo com que esses elementos sejam empurrados sistematicamente para o primeiro plano dos acontecimentos. Pode-se considerar como um prólogo desse conflito o discurso proferido por Wendell Phillips em Abington, Massachusetts, por ocasião do aniversário da emancipação dos escravos nas Índias Ocidentais Britânicas. Juntamente com Garrison e G. Smith, Wendell Phillips é o chefe dos abolicionistas da Nova Inglaterra. Durante 30 anos, ininterruptamente, e colocando em risco a sua própria vida, ele tem sustentado o grito do combate pela emancipação dos escravos, apesar das chacotas da imprensa, dos rugidos de ódio dos capangas moderados e dos apelos conciliadores de alguns dos seus amigos. Seus próprios adversários reconhecem nele um dos grandes oradores do Norte. Ele alia uma vontade de ferro, uma energia indomável e uma probidade inquestionável. A edição de hoje do Times de Londres, o que poderia caracterizar melhor esse magnânimo jornal, denuncia o discurso de Wendell Phillips em Abington ao governo de Washington por abuso da liberdade de expressão. É difícil imaginar alguma coisa mais violentamente desmedida. Jamais em tempos de guerra civil, em nenhum outro país, um homem de espírito são e apreciador do valor de sua vida e de sua liberdade pronunciou palavras de uma audácia tão insana. Ao ler o discurso, é inevitável concluir que o objetivo do orador é forçar o governo a persegui-lo. E o Times, em detrimento de, ou talvez por causa de seu ódio pelo governo da União, parece um tanto inclinado a desempenhar papel de promotor público. Na situação atual, o discurso de Wendell Phillips em Hamilton é mais importante do que um boletim de campanha. Por isso, reproduzirei aqui as passagens mais impressionantes. O governo luta pela manutenção da escravidão. Por esta razão, está lutando em vão. Lincoln conduz a guerra como um político. Mesmo nesse momento, ele tem mais temor do Kentucky do que do Norte inteiro. Ele confia no Sul. Se alguém pergunta aos negros dos campos de batalha do Sul se eles se sentem amedrontados pelo dilúvio de ferro e fogo que se abate sobre a terra e faz as árvores em pedaços, ouve a seguinte resposta: não, massa, monsenhor. Sabemos que é isto, monsieur,
Sabemos que isto não nos diz respeito. Os rebeldes poderiam dizer a mesma coisa das bombas do McClellan. Eles sabem que elas não têm por finalidade lhes fazer qualquer mal. Não digo que McClellan seja um traidor, porque, se ele fosse um traidor, não agiria de maneira diferente. Não temam por Richmond. McClellan não vai tomá-la. Se continuarmos a conduzir a guerra dessa maneira, destituída de princípios, não faremos senão desperdiçar em vão o sangue e o ouro. Melhor seria conceder imediatamente a independência do Sul do que pôr em perigo uma única vida humana em uma guerra fundada sobre a execrável política atual. São necessários 120 mil homens e $1 milhão por dia para conduzir a guerra nas condições atuais. Mas vocês não conseguirão se livrar do Sul. Como dizia Jefferson, os estados do Sul seguram o lobo pelas orelhas, mas eles não podem nem prendê-lo nem soltá-lo. Da mesma maneira, nós temos o Sul no lugar das orelhas, sem que dele possamos nos apoderar, nem nos desembaraçar. Reconheçam-no amanhã e isto não trará a paz. Durante 80 anos no Sul, tenho ouvido conosco, temendo-os metade do tempo, odiando-os outra metade, sempre criando problemas, tirando vantagens. Tornando presunçoso pela aceitação de suas reivindicações atuais, não se conteria um só ano ao interior de uma linha fronteira imaginária. Não. No instante em que falássemos de condições de paz, eles proclamariam vitória, até que a escravidão seja eliminada. Não pode haver paz enquanto vocês mantiverem essas tartarugas frente ao atual governo. O buraco que vocês abrirem com uma mão terão de fechar com a outra. Permitam que toda a nação endosse as decisões da Câmara de Comércio de Nova York. Assim, o exército terá motivos reais para se bater em combate. Mesmo se Jefferson Davis tivesse poder, ele não se apoderaria de Washington. Ele sabe muito bem que a bomba que cairia sobre esta Sodoma levantaria o conjunto da nação, fazendo com que o norte inteiro gritasse em voz de trovão: abaixo a escravidão, abaixo todos aqueles que criam obstáculos ao bem-estar da República. Porém, Jefferson Davis está plenamente satisfeito com os resultados que ele tem obtido. Eles ultrapassam todas as suas expectativas. Se continuar manobrando com sucesso até 4 de março de 1863, a Inglaterra, de forma bastante previsível, reconhecerá a Confederação do Sul. O presidente não colocou em prática a lei sobre os confiscos. Ele pode ser honesto, mas sua honestidade não tem nada a ver com este assunto. Ele não possui visão nem previsão. Durante minha permanência em Washington, pude me perceber que já fazia 3 meses que Lincoln havia redigido a proclamação da emancipação geral dos escravos. McClellan o fez adiar tal decisão através da intimidação, ao passo que os representantes do Kentucky lhe impuseram McClellan, em que ele não depositava a menor confiança. Serão necessários muitos anos até que Lincoln aprenda a combinar seus escrúpulos legalistas de advogado com as necessidades inerentes da guerra civil. Eis a terrível situação de um governo. Esse é o mal maior. Na França, uma centena de homens convencidos da justeza de sua causa arrastaram consigo toda uma nação. Mas, para que nosso governo possa dar um passo, é necessário que, antes, 19 milhões de pessoas se ponham em movimento. Ora, ao longo dos anos, estes milhões de seres humanos ouviram a pregação que dizia que a escravidão era uma instituição abençoada por Deus. Com tais prejuízos que vos amarram o coração e as mãos, vocês pedem ao presidente que nos salve dos negros. Se esta teoria estiver correta, somente o despotismo escravista poderá assegurar uma paz temporária. Eu conheci Lincoln, pude avaliá-lo em Washington, trata-se de uma mediocridade da primeira categoria. Ele espera honestamente, como uma boa vassoura, que a nação o tome nas mãos e varra a escravidão. Embora, no ano passado, não muito longe da tribuna onde estou falando no dia de hoje, disparos de morteiro feitos por conservadores tentaram sufocar minha voz. Qual foi o resultado? Os filhos daqueles conservadores agora cavam suas próprias sepulturas nos pântanos de Chickahominy. Dissolvam esta união em nome de Deus e substituam-na por uma nova, em cujo frontispício vocês escreverão: liberdade política para todos os homens da terra. Durante minha permanência em Chicago, solicitei aos juristas de Illinois que haviam conhecido Lincoln que me dissessem qual tipo de homem ele era.
Em vez de me dizer não, a resposta de um deles foi: ele não tem espinha dorsal. Se os americanos queriam eleger um homem absolutamente incapaz de governar e tomar iniciativas, eles tinham a obrigação de eleger Abraham Lincoln. Jamais alguém ouviu dizer não. Eu perguntei McClellan. É um homem que diz não. O diretor da Estrada de Ferro Central de Chicago, de quem McClellan fora empregado, me respondeu: ele é incapaz de tomar uma decisão. Faça uma pergunta para ele e ele ficará 1 hora pensando na resposta. Durante o tempo em que ele estiver ligado à administração da Estrada de Ferro Central, ele jamais decidiu uma única questão controversa. Estes são os homens que, mais do que todos os outros, têm em suas mãos os destinos da República do Norte. Os homens bem informados sobre a situação do exército garantem que Richmond poderia ter sido tomada 5 vezes, se o come-dorme que se encontra à frente do exército tivesse permitido, mas ele prefere ficar cavando trincheira nos pântanos de Chickahominy para abandonar a localidade em seguida, através de suas escarpas enlameadas. Porque teme covardemente os estados escravistas da fronteira, Lincoln mantém este homem em sua posição atual, mas há de chegar o dia em que ele terá que reconhecer que nunca confiou em McClellan. Cultivemos a esperança de que esta guerra vai durar o tempo suficiente para que nos transformemos em homens, então venceremos rapidamente. Deus colocou em nossas mãos o relâmpago da emancipação para que possamos reduzir esta rebelião a pó. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. Karl Marx, Der Sozialdemokrat, 30 de dezembro de 1864. Senhor, nós cumprimentamos o povo americano por ocasião de uma vitória por uma longa maioria. Senhor, nós cumprimentamos o povo americano por ocasião de uma vitória por uma larga maioria. Se a resistência ao poder dos escravistas foi a palavra de ordem moderada de vossa primeira eleição, o grito de guerra de vossa reeleição é morte à escravidão. Desde o início da luta tirânica que conduz a América, os operários da Europa sentem instintivamente que a sorte de sua classe depende da bandeira estrelada. A luta por territórios que inaugura a terrível epopeia não deveria decidir se a terra virgem das zonas imensas deveria ser fecundada pelo trabalho do imigrante ou contaminada pelo chicote do feitor de escravos. Quando uma oligarquia de 300 mil escravistas ousa pela primeira vez na história do mundo inscrever a palavra escravidão na bandeira da rebelião armada, quando no mesmo lugar onde um século antes a ideia de uma grande república democrática nascia ao mesmo tempo que a primeira declaração dos direitos do homem, que conjuntamente imprimiram o impulso inicial à Revolução Europeia do século XVIII, quando neste lugar a contra-revolução se glorificava com uma violência sistemática de reverter as ideias dominantes da época da formação da velha Constituição e apresentava a escravidão como uma instituição benéfica, quiçá a única solução ao grande problema das relações entre trabalho e capital, proclamando cinicamente que o direito de propriedade sobre o homem representava a pedra angular do novo edifício. Então as classes operárias da Europa entenderam imediatamente, antes mesmo que o apoio fanático das classes dominantes europeias à oligarquia confederada houvesse lhes advertido, que a rebelião dos senhores de escravos havia soado o alerta geral da Santa Cruzada da propriedade contra o trabalho e que para os homens do trabalho o combate de gigantes travado do outro lado do Atlântico colocava em jogo não apenas suas esperanças no futuro, mas também suas conquistas do passado. Eis porque eles suportam os sofrimentos que lhes foram impostos pela crise do algodão e se opuseram com vigor à intervenção em favor do escravismo, que estava sendo preparada pelas classes elevadas e cultivadas na maior parte da Europa, contribuíram com sua cota de sangue para a boa causa. Enquanto os trabalhadores, o verdadeiro poder político do Norte, permitiram que a escravidão contaminasse sua própria república, enquanto diante do negro dominado e vendido sem ser consultado, se glorificavam por desfrutar do privilégio de serem livres para venderem a si mesmos e escolher seus patrões, eles foram incapazes de combater em prol da verdadeira emancipação do trabalho ou de apoiar a luta emancipadora de seus irmãos europeus.
Os operários da Europa estão convencidos de que, se a Guerra da Independência Americana inaugurou uma nova época de ascensão das classes burguesas, a Guerra dos Americanos contra a Escravidão inaugurou uma nova época de ascensão da classe operária. Eles consideram como único anúncio de uma nova era a vida que tenha designado Abraham Lincoln, o enérgico e corajoso filho da classe trabalhadora, para conduzir o seu país em uma luta sem igual pela libertação de uma raça acorrentada e pela reconstrução do mundo social. Assinada em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores por seu Conselho Central. Mensagem da Associação Internazionale. Mensagem da Associação Internazionale dos Trabalhadores ao presidente Johnson. The Bee Reeve Newspaper, 20 de maio de 1865. Mensagem da Associação Internacional dos Trabalhadores. Andrew Johnson, presidente dos Estados Unidos. Senhor, o demônio da instituição particular, cujo reinado o Sul pegou em armas, não poderia permitir seus adeptos debaterem de maneira honrosa em campo aberto. O que se iniciou pela traição não poderia ser concluído senão pela ignomínia. Da mesma forma que a guerra de Filipe II, em defesa da Inquisição, suscitou um Gerard, a rebelião pró-escravista de Jefferson Davis produziu um Booth. Não é nosso propósito buscar palavras de luto e horror, uma vez que os corações de dois mundos estão arrebentados de emoção. Mesmo os psicofantas que, ano após ano, dia após dia, têm realizado um verdadeiro trabalho de Sísifo por assassinar moralmente Abraham Lincoln e a grande república que ele governa, então, nesse momento, amedrontados por esse ímpeto universal de sentimentos populares, e rivalizam entre si para atirar flores da retórica sobre sua tumba aberta. Eles finalmente se deram conta de que Lincoln era um homem que não se deixava abater pela adversidade, que não se deixava intoxicar pelo sucesso, que perseguia inflexivelmente seu objeto elevado, sem jamais comprometer com uma presa cega sua progressão lenta e ininterrupta, sem jamais se deixar levar pela onda do favor publicado, nem desencorajar pela desaceleração da pulsação popular, temperando suas ações rigorosas com um coração caloroso, iluminando os cenários mais escuros da paixão com um sorriso de seu bom humor, realizando sua obra de gigante com tanta simplicidade e modéstia quanto os soberanos, por direito divino, se comprazem por fazer pequenas coisas com uma pompa e um esplendor grandiloquentes. Em uma palavra, foi um dos poucos seres humanos que conseguiu se tornar grande sem deixar de ser bom. Com efeito, este homem, grande e bravo, era tão modesto que o mundo não descobriu seu heroísmo, senão após ele ter tombado como Marte. O Sir Stewart foi digno de honra ao se tornar, ao lado de um chefe de tamanha envergadura, a segunda vítima dos demônios infernais do escravismo. Não foi ele quem, em uma época de hesitação generalizada, foi suficientemente sábio e corajoso para predizer que o conflito era inevitável. Não demonstrou ele, nos momentos mais sombrios de conflito, possuir um senso romano de dever, não desacreditando jamais na República e de sua estrela? Desejamos de todo o coração que ele e seu filho tenham suas saúdes e suas atividades públicas restabelecidas e que recebam as suas merecidas homenagens em menos de 90 dias. Depois desta terrível guerra civil, a qual, por suas vastas dimensões e seus gigantescos teatros de operações, não parece ter durado mais de 90 dias, se comparado às guerras de 100 anos, de 30 anos e 23 anos que ocorreram no Velho Mundo. É a vós, senhor presidente, que cabe a tarefa de eliminar pela lei o que foi decidido pela espada, de empreender a difícil obra da reconstrução política, da regeneração social. Um profundo sentimento de sua tarefa formidável irá poupá-lo de qualquer compromisso diante das difíceis tarefas que ainda estão por cumprir. Não esqueça jamais que no início dessa nova era de emancipação no trabalho, o povo americano confiou a responsabilidade de sua direção a dois homens do mundo do trabalho, Abraham Lincoln e Andrew Johnson. Assinado em Londres no dia 13 de maio de 1865 pelo Conselho Geral, em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores.